do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor nosso Deus, no seu amor infinito, sem medida e incomensurável, apresenta-nos, em cada momento da vida da nossa Santa Igreja, a sublime sabedoria que habita nele próprio, que ele próprio é, que ele próprio transmite. E vemos isso nos pequeninos detalhes da vida da Igreja, como no Evangelho de hoje. Hoje, a Igreja designa este Evangelho que acabámos de ouvir, proclamado pelo protodiácono Gabriel, como o Evangelho do juízo final. Todos ouvimos o conteúdo, não vou repeti-lo para não nos cansar. E porque é que o Evangelho do juízo final é hoje que acontece, é hoje que é narrado, e não noutra qualquer época do ano. Tivemos já o domingo do fariseu e do publicano, enfim. E agora, a seguir, vamos ter o domingo do grande perdão, e depois, isto é, 2 a 8 dias, é o domingo do grande perdão, em que nós pedimos todos os anos perdão a todos os nossos irmãos e irmãs, e imediatamente a seguir começa logo a Santa Quaresma. E é antes do domingo do grande perdão, temos este que eu referi como o domingo do juízo final, e isto a propósito da sabedoria de Deus, da sabedoria do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, que coloca este Evangelho um pouquinho antes do início da grande Quaresma que nos conduz à Páscoa. Então, nessa sabedoria divina, o Evangelho é colocado hoje na inspiração do Espírito Santo, posta nos padres da Igreja e na vida da Igreja, que levou a esta manifestação litúrgica da boa escolha, dos melhores momentos, dos momentos certos, para que cada um dos Evangelhos possa estar iluminando o povo de Deus na forma adequada, no momento certo, na hora escolhida por Deus. E este Evangelho de hoje é a demonstração cabal disto que eu acabei de dizer. O Evangelho do juízo final está antes da grande Quaresma para nos alertar, para nos chamar, despertar da nossa indolência, do nosso entorpecimento, para nos libertar destas anestesias, destas toxinas que nós próprios tomamos por nossa própria vontade ao longo do ano, alertando-nos para este início de Quaresma, que começará depois do domingo do grande perdão. E este Evangelho de hoje lembra-nos dos motivos, fundamentos e razões pelos quais vamos fazer a grande Quaresma. Nós vamos fazer a grande Quaresma e nela o jejum de várias coisas, das quais falaremos no domingo que vem, porque o Evangelho de hoje nos dá o tema, o mote, a cor, que deve nortear todo o nosso progresso e caminho e a ascensão ao longo da grande Quaresma, desde o dia 1º até ao sábado de Santa Ressurreição. A grande Quaresma é para que nos lembremos que iremos encontrar o Senhor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do juízo final. No dia do juízo final nós encontraremos Cristo, amados irmãos. E o Senhor, como sabe que nós somos distraídos, nos abstraímos do que é realmente prioritário e importante das nossas vidas, põe logo o domingo com o Evangelho sobre o grande julgamento final, antes do início da Quaresma, para que ninguém entre nós se distraia, para que saibamos porque é que fazemos este caminho todo, passando pelo Gólgota com Cristo, pela subida ao Gólgota, onde o Senhor é pregado na cruz, antes da Páscoa. Porque é que morreremos com Cristo? Porque é que ressuscitaremos com Ele? Porque é que somos convidados para partilhar a santa alegria pascal no dia em que o Senhor ressuscitar dos mortos? O Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, lembra-nos o que não podemos esquecer. Deus deu-nos esta vida para que nós possamos aproveitá-la e, aproveitando-a,
nos preparemos em cada minuto, hora, dia e ano para o encontro com Cristo. Deus deu-nos esta vida para que nós a aproveitemos em cada momento, para que não desperdicemos nenhuma ocasião dada por Deus, para que em cada tempo vivido ao longo dos nossos dias de vida possamos usar. Era o que nós deveríamos fazer, queridos irmãos e irmãs, e não fazemos na maioria escandalosamente das vezes, nós não fazemos. Deveríamos aproveitar esta vida para podermos preparar-nos para essa passagem pela morte, que não é para ser pesada e é, todavia, pesada. Não deveria de ser como em São Paulo, que lamentava estar vivo porque lhe pesava a vida. Ele queria morrer. Para quê? Para encontrar Cristo. Qual de nós consegue dizer isto? Qual de nós consegue, queridos irmãos e irmãs, dizer que triste estou ainda por estar vivo nesta vida? Senhor, quando é que me chamas? Quando é que me abres os portões da morte para que eu te possa encontrar? Qual de nós consegue? Nenhum. Tenho a certeza, começando por mim. Ninguém. Porque ainda não somos Paulo, ainda não somos João, ainda não somos Pedro, nem Tiago, nem Filipe, nem Barnabé, nem Bartolomeu. Ainda não somos iguais aos apóstolos. E os apóstolos, é importante sermos iguais aos apóstolos, dir-me eu, não é melhor sermos iguais a Cristo? Sim, mas quando eu digo não somos ainda iguais aos apóstolos, é o mesmo que dizer não somos iguais a Cristo, porque os apóstolos eram outros Cristos, eles eram iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles tinham os mesmos desejos que Cristo tinha, eles tinham os mesmos sentimentos que Cristo tinha, eles amavam como Cristo amava, perdoavam como Cristo perdoava. Eles exerciam a generosidade tomando como modelo a forma de Cristo exercer e praticar e realizar essa mesma generosidade. Por isso, quando falamos dos apóstolos, estamos a falar também de Cristo. E deveríamos, queridos irmãos e irmãs, estar a falar de nós próprios também. Deveríamos estar a falar de nós mesmos. É dito que, por nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, que é muito importante vestirmos os nus, darmos comida a quem tem fome, visitarmos os que estão na prisão, visitar aqueles que estão doentes. Porque quando fazemos isso a qualquer uma das pessoas que encontramos na nossa vida, quando fazemos isso a qualquer um dos nossos irmãos e irmãs, é a Ele, com E maiúsculo, é Ele, Cristo, nosso Senhor, que fazemos. Estamos a fazer. Cada vez que praticamos esses atos, com cada um daqueles que são a nossa família mais abrangente, mais lata, mais vasta. Porque muitas vezes nós ficamos só no contexto da família consanguínea. Daqueles que têm parentesco nesta vida connosco. E isso é uma pobreza muito grande no nosso amor experimentado. Não deveremos, nem podemos, nem somos chamados só a isso, a viver um amor entre aqueles que são parentes nossos. É bom que não esqueçamos que os nossos parentes também têm que ser amados, mas é grande a pobreza nossa se limitarmos a ação de todo o nosso amor àqueles que conhecemos desde o nosso nascimento, àqueles que tratamos por tio, ou por pai, ou por mãe, ou por avó, ou por primo, ou por prima, ou cunhado, ou cunhada, ou o que for. Que pobreza se o nosso amor só tiver esse tão pequeno e curto alcance. Amar a todos aqueles que são nossos de sangue também. Não os vamos enjeitar, mas que o nosso amor transborde para além dessas fronteiras tão limitativas daquilo que é a nossa pequena família consanguínea. No Evangelho de hoje, nós vemos Cristo dizer que a nossa família é muito mais vasta, muito mais alargada do que a família consanguínea.
Porque todos estes que estão presos, todos estes que estão nus, todos estes que têm fome, todos estes que têm sede, certamente não estão todos na minha família. Estão espalhados pelas famílias do mundo. E é aí que eu tenho que estar atento aos outros que não estão perto de mim. Sobretudo que não estão perto do meu amor. É a esse que eu tenho que estar atento. Mas pensamos nós bem, se eu então vestir os nus, matar a sede aos que têm sede, visitar os que foram agrilhoados e estão nas prisões, não esquecer de estar presente e visitar também os enfermos, os doentes dos hospitais. Quer dizer, se eu fizer isto tudo, pensamos nós, eu vou para o reino dos céus. Pois não irei, não. Não irei, queridos irmãos. Não basta vestirmos os nus. Não basta fazermos estas coisas todas que eu acabei de dizer. Visitar os prisioneiros, dar água aos que têm sede e matar a fome àqueles que têm fome. E diríamos, então, mas você está a dizer o contrário do que Cristo disse. Não, não estou a dizer o contrário. Estou a dizer exatamente o que Cristo disse. Só que não basta isto. Não basta fazer bem. Não basta eu fazer bem e verificar que os outros receberam o bem que eu lhes fiz. E porquê é que não basta? Porque é preciso, queridos irmãos e irmãs, sermos bons. Bons. Como Deus é bom. Porque eu posso vestir os nus, dar água aos que têm sede, visitar os que estão na prisão, por vaidade. Posso fazer isso por narcisismo, isto é, porque eu sou realmente o modelo transformador da humanidade, tudo me é devido e eu sou o protagonista máximo. Isso é ser narcisista. Então nós podemos fazer todas estas obras de amor, de caridade, que de facto em nós não são motivadas por nenhum tipo de amor. Nenhum tipo de amor. Os outros são vestidos, é verdade. Ficaram com menos sede, sem dúvida. Algum na prisão foi visitado, sim. Mas eu não fiz isso por ser bom como Cristo é bom. Fiz isso para que muitos vissem que eu fiz. Para que muitos me aplaudissem. Dissessem que vai ali um grande ser humano. E eu não entrarei no reino dos céus por ter matado a sede, ter vestido, ter visitado, como eu disse inicialmente. Se não formos bons, não adianta nada, queridos irmãos e irmãs, nada que os outros recebam da nossa parte. Se o que nós dermos aos outros, a nossa presença, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas orações, se tudo isto for enjeitado pelo nosso amor, de nada vale a pena dar o que seja, nem sequer a minha presença, porque vou abufar. Claro, não diante da pessoa que eu vou visitar, mas enquanto ela não me vê, enquanto eu estou uns boas centenas de metros ou dezenas de distância, eu vou vociferando que ai de vida é esta, agora tem que estar com aquele estupor, não gosto daquela pessoa, porque eu sou muito correto, eu sou muito verdadeiro. Digo-vos isto, são palavras que eu ouvi dos meus ouvidos, diretamente por telefone, de muitos irmãos e irmãs nossas. Não vou aqui à Catedral de Lisboa, porque não gosto das pessoas que lá estão, porque eu sou muito verdadeiro. Estou a transcrever palavras que eu ouço ao longo dos anos, porque eu sou corretíssimo. Ou seja, os meus irmãos e irmãs que lá estão não me merecem. Sou demasiado boa e bom para poderem repousar os seus olhos sobre mim. Então, eu fico com o modelo de perfeição pessoal que eu criei para mim próprio, para ter desculpa, para não me incomodar estando com os meus irmãos que precisam de mim. Então digo que eu não gosto deles. Porque não gosto deles, porque eles não são tão bons quanto eu. Mas eu certamente que estou enganado. Certamente que estou enganado. Porque Cristo não viveu assim. Cristo não deixou nenhum mandamento, nenhum mandato para eu viver assim. O Senhor é o exemplo do oposto. Cristo é o exemplo daqueles mais pequenos deste mundo, mais desprotegidos. É o exemplo da presença junto destes que acabei de mencionar. E Ele é o nosso juiz. Ele será o nosso juiz no dia do juízo final. E ver como Ele se entrega no seu pleno amor, antes de ser o nosso julgador no juízo final. Ele é aquele que morre por nós. Antes
de estar lá para ouvir quem nós somos e escutar a nossa narrativa sobre que vida vivemos nós. Antes de nos fazer aquela pergunta no dia do juízo final: como é que tu amaste, metropolita João? Amaste como eu. Será a pergunta, se algum Senhor fizer, será esta: como é que tu amaste? Como eu, Cristo. E nós responderemos o quê? Queridos irmãos e irmãs, verdade, filhos, não é só treta, senão calava-me e ia para casa para o mosteiro. Não estou a falar convosco porque há uma homilia para fazer, que é muito importante, gosto muito de falar. Não! Não! Acordemos, por favor, queridos irmãos, pensai nisto que eu vos digo, leia a Sagrada Escritura. Daqui a qualquer momento, poderemos já não ter tempo para nos prepararmos para o encontro com Cristo. E depois, fazemos o quê? Vamos dizer no dia do juízo final: Senhor, devias ter-me dado mais uns dias de vida. Eu precisava mais um anito ou dois para me preparar. Será que temos legitimidade? Que isto é possível? Será que seria uma postura séria da nossa parte acusar Cristo ainda da nossa falta de preparação para o encontro com Ele? O encontro com Cristo, amados irmãos e irmãs, não é porque Cristo tem uma super vaidade, como é Deus e é o Filho de Deus, quer que nós nos comportemos desta forma. Não é porque quer que nós nos comportemos assim. É indiferente como eu me comporto. Ele é o que Ele é Filho de Deus, eternamente. Deus, triúnico, será eternamente Deus. Quer eu ore muito, como eu vos digo, quer eu cumpra os jejuns, quer não cumpra, quer ame, quer não ame, quer apedrejo, quer sal, quer pulo, quer me imole no fogo, quer me perfume, quer ande porco e báculo fedendo pela vida. Deus é Deus, nada disso toca, nada disso lhe importa. Então porquê tudo isto que a Igreja nos anuncia? Porque o Senhor nosso Deus, não precisando de nada disto para ser o que Ele é, Ele, do alto do seu sublime amor, vem até nós, desta Trindade, encarna no ventre, na barriga de Maria Santíssima, Nossa Santíssima Senhora e Virgem, para poder assumir a miséria da nossa pobreza, da nossa natureza humana, para que nós pudéssemos ser resgatados, reconquistados, restaurados, reconstruídos novamente. Foi isto que o Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo veio fazer. É por isso que Ele sobe à cruz, que Ele desce ao Hades, que Ele ressuscita, que Ele ascende aos céus. Para quê? Para nos levar a sua ascensão a todos, para nos sentar a todos à direita de seu Pai. O que é que quer dizer estar à direita? Há lá uma cadeira, na Santíssima Trindade, no Reino dos Céus, onde há vida incriada, que tem um cadeirão, um trono, para o Verbo se sentar à direita do Pai. Não é isso, não tem a ver com cadeiras, nem tem a ver com a direita física do Pai, nem com a esquerda, nem acima, nem abaixo. À direita do Pai significa a intimidade de ser filho de seu Pai. É isto que significa. É esta a imagem real de estar sentado à direita do Pai e de nos haver sentado todos à direita de seu Pai com Ele. Significa que, da mesma forma que o Verbo encarnado, Cristo, ascendeu aos céus e se sentou à direita do Pai, manifestando nisso para nós a intimidade que Ele, enquanto Filho, tem com o Pai, também devemos ver que, ao subirmos todos com Ele e Ele nos sentar, Cristo, à direita do seu Pai, deu-nos a nós a mesma intimidade que Ele tinha com o seu Pai, deu-nos-la a cada um de nós. Há aqueles que quiserem ser bons, como Cristo é bom, nos atos que praticamos. Vejam, queridos irmãos, não importa fazermos coisas aparentemente boas, não importa fazermos bem aos outros, ainda que o bem que lhes fazemos seja de facto bem. Havia alguém que tinha 6 meses, dou-vos exemplos para percebermos melhor. Tinha alguém que há 6 meses não pagava a renda de casa, ia ser posto na rua, e eu, que tive a possibilidade de ir lá e dei-lhe o dinheiro para ele ou ela ou aquela família pagar a renda de casa. Mas quando sim? Quando virei as costas? Quando recolhi a minha mão depois de entregar o meu dinheiro àquela família, fui para casa vociferando. Porquê é que eu nasci? Porquê
Porquê é que eu conheci aquela família? Porquê é que tu me apresentaste aquela gente? Se não tivesse conhecido aquela família, não me tivesse apresentado, eu não tinha entregue os meus 5 ou 10 mil euros. Então isto, amados irmãos, é dinheiro, se for dinheiro, é presença, é a palavra que queima a nossa alma, destrói o nosso encontro com Deus. Antes de chegarmos ao pé de uma família que precisa da nossa ajuda e dizer: não te amo ainda o suficiente para te poder ajudar, ainda não te considero minha irmã, ainda não te considero meu irmão, pelo menos eu apresentei-me como um péssimo irmão, mas não menti, estou longe de ser bom, mas não menti, pelo menos nisso já sou semelhante a Cristo, em não mentir. Porque eu sei, queridos irmãos e irmãs, e vós também sabeis, quantas vezes fazemos bem aos outros. De facto, nenhum fome, eles comeram. Mas depois nós andamos de trombas com a nossa família, com os nossos pais, com o nosso marido, com a nossa mulher, com os nossos filhos. De trombas. Com Deus, porque ajudámos e não era para termos ajudado. Só falamos da ajuda que demos. E eu dei, e é uma chatice, estou sempre a dar, e estou sempre a pedir. Filhos, quando for assim, fugir, pegar as vossas coisas e afastai-vos daqueles que precisam. Não deis nada a ninguém. Precisam da vossa presença? Virai as costas e de falar com o mar. Têm fome? Deixai roncar aqueles estômagos. Outros lá irão dar com amor. Mas que nenhum de nós vá dar sem amor aquilo que os outros precisam. Porque eles serão beneficiados, sim, mas nós seremos condenados. Não façamos isso. Melhor fugir para o fundo do poço da nossa vaidade, para o nauseabundo buraco do nosso orgulho, até irmos ao fundo de todos os fundos, de todas as coisas piores que possamos encontrar na vida, para ressuscitarmos doados da nossa existência, porque já não há mais fundo pior do que o fundo que encontramos. Então só nos restará subir para o encontro de amor com Cristo. E aí veremos que já fomos tão maus, que não há mais maldade possível de ser encontrada dentro de nós, que só nos resta sermos bons. Claro, este percurso todo do qual vos estou a falar é um caminho longo. Há o perigo de morrermos sem conseguirmos ser bons, porque perdemos tempo a ser maus. Perdemos tempo a dizer mal dos nossos irmãos, a negar o que deve. Filhos, eu digo isto porque eu conheço os nomes. Claro que não posso divulgar, só eu e Deus é que sabemos, das pessoas que vivem assim, que dão e negam, regateiam o que deram. Dizem mal daqueles a quem deram, e aqueles a quem deram as coisas que deram, não lhes pediram tantas vezes nada. Foram de modo próprio. E isto queima a nossa alma, queridos irmãos e irmãs. Não conseguimos, por mais que Deus nos ame, ficar sob o chapéu da misericórdia e compaixão divinas. Porque nos excluímos, porque fugimos da misericórdia e da compaixão de Deus. Vendo o Senhor amou-nos tanto e foi tão verdadeiro no que nos deu, que Ele vai para a cruz e lá fica Ele inteiro. Não é um braço que fica na cruz pregado, não é um litro de sangue que fica por ali no chão, é todo o sangue. São os braços dois que Cristo tinha, as pernas que Ele tinha, todos os ossinhos, todas as células, todas as partículas do corpo celular de Cristo, fica tudo ali. Tudo é entregue por amor. Não ouvimos o Senhor dizer a seu Pai: oh, e agora? Eu até tenho um corpo bonito, eu sou teu filho, o que é que andas a fazer, Pai? Estes bandalhos que andam aqui não merecem a minha presença. Onde? Queridos irmãos e irmãs, ouvimos Cristo dizer isto. Então porquê é que nós o dizemos? Porque nós dizemos-lo tantas vezes, filhos. Não sejamos assim. Olhem, o tempo que nós perdemos em sermos más pessoas é o desperdício mais precioso da nossa vida. O tempo em que nós perdemos a não amar os nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, as nossas famílias. O tempo que nós passamos saindo de nossa casa já zangados com a aragem, nem tem um nome, porque nem é uma pessoa aquela com a qual estamos zangados. Zangados com a brisa, porque abri a porta e tocou uma brisa no rosto.
que eu estou aborrecido? Eu estou aborrecido comigo, mas não assumo que é comigo. Eu estou aborrecido por ser uma pessoa que não deveria de ser, mas quero continuar a ser. Voltando ao Evangelho de hoje, para purificarmos, queridos irmãos e irmãs, o dia do juízo final é anunciado no Evangelho de hoje. E Cristo diz o que é que temos de fazer. Porque é Ele que faremos. Então este é o tom. Esta é a trombeta sonora da grande quaresma que se avizinha. Sermos cada vez bons como Cristo é bom. E se formos assim, então não encontraremos a oportunidade para sermos diferentes de Cristo. Seremos sempre em cada ato, em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra dada, em cada cheiro partilhado, em cada fragrância ouvida e cheirada pelos nossos irmãos, a fragrância do próprio Cristo, o odor do próprio Cristo, o olhar cristológico, a mão meiga e doce de Cristo através da nossa tocando a vida dos nossos irmãos e irmãs. Então a nossa vida passou a ter sentido, porque ela só tem sentido para sermos imortais com Deus no reino dos céus, na nova terra, na nova Jerusalém celeste e nos novos céus. Não no inferno. No inferno também se é eterno. Os que vão para o inferno não são destruídos por Deus. Deus não destrói nada do que criou. Deus transfigura, transforma tudo, menos aqueles que não se deixam transformar. Aqueles que um dia irão para o inferno são os que não se deixaram transformar da sua maldade na bondade de Cristo, porque quiseram permanecer maldosos, visceralmente, isto é, pelas tripas, lá dentro e no fundo, desde a tripa até à pele, quiseram ser ruins, que nem bicho mau consegue ser. Então, é esse. Deus não pode transfigurar, transformar. Deus transfigura e transforma a todos nós que nos deixemos moldar à imagem do que Ele é, como o barro se deixa moldar nas mãos do oleiro. Mas para nos deixarmos moldar, o que é que é necessário? O que é necessário sermos? Humildes. Só na humildade nós reconhecemos o amor de Deus tão diferente, tão mais poderoso, tão mais magnânimo e grandioso do que o nosso. Não. Sendo humildes, nós percebemos que não nos amamos nem conseguimos amar ainda. E que só há um único amor, que não é o meu, é o de Cristo. Então nós, na humildade, vemos ainda o nada que somos, porque não quisemos dar o primeiro passo. E a humildade leva-nos, como um holofote posto diante da estrada que ainda não percorremos, a ver, filho e filha, dá o primeiro passo, porque andavas enganado. Todas as correrias que fizeste na vida, não foi nenhum passo ao encontro de Deus, porque não foi nenhum passo dado ao encontro dos teus irmãos. Então a humildade é este farol que ilumina a estrada ainda não percorrida. Digo-vos, queridos irmãos, é necessário, quem quiser ser santo, começar a fazer isto. E começarmos a fazer isto é mudarmos de vida. Quando eu vinha para cá de manhã, vinha aqui, na segunda circular, e dizia eu ao Sr. Tidor, olha como nós nos distraímos. Asfalto dentro de nós, torres de galpa à esquerda, casas à direita, carros que passam, mais devagar, mais depressa, umas nuvenzitas lá em cima, uns apitos aqui e acolá. E vivemos nisto. Mas isto, todos os dias, vai ser diferente. Há carros na mesma que passam de outra forma, não passaremos ao lado das torres da galpa, passaremos ao lado de outra coisa qualquer construída, e deixamos-nos destruir no potencial que temos para amar, deixamos-nos destruir pela distração permanente que este mundo nos permite, porque nós deixamos. Este mundo deveria ser para nos concentrarmos em encontrarmos Deus. O carro é bom, não para nos distrair, mas para nos levar mais depressa junto daqueles que precisam do nosso amor e da nossa ajuda. As torres da galpa estão ali, não para eu olhar para elas e ficar a contemplá-las, mas para ver que eu posso ser mais alto no amor do que as torres da galpa postas na segunda circular. Que o asfalto está diante de mim, uma coisa negra, para me lembrar apenas que a estrada que me leva ao encontro de Deus, porque ela passa antes de chegar junto de Deus pela casa
dos meus irmãos, não é uma estrada negra de asfalto, mas uma estrada de luz que eu devo percorrer. Então até o asfalto, se nós formos humildes, nos lembra a concentração que nos falta ter nas coisas prioritárias da nossa vida. Vede, então não temos desculpas de dizer um dia de juízo final, Senhor, o mundo estava muito cheio de coisas, não era como em 2025, não era como sei lá, no século III, 1700 anos antes, havia muitas coisas que nos distraíam, não. E que Cristo vai dizer, todas elas não estavam lá para te distrair. O Senhor dirá isso, como eu acabei de vos dizer. Se nós quisermos, nada do que está à nossa volta é motivo ou pedra de tropeço. Se nós levantarmos o pé, se nós não levantarmos a perninha, tropeçamos. Mas já sabemos que a pedra está lá. Tropeçamos para que quando o irmão nosso nos veja cair no chão, nós possamos ter legitimidade para dizer, eu tropecei. Enganamos o irmão, porque o irmão não sabe que eu já sabia antes de tropeçar que eu queria tropeçar, para me fazer passar por vítima caída no chão. Ele não sabe, mas Deus sabe. Eu sabia que ia tropeçar porque eu quis. Não levantei a perna, sabia que a pedra estava lá. Fazemos isto tantas vezes na nossa vida. Deixemos de ser mentirosos, queridos irmãos e irmãs, diante de nós mesmos. A pior mentira é a nós próprios. Porquê? Porque depois dizemos coisas que não são verdadeiras aos nossos irmãos, pensando que temos legitimidade para o fazer, porque já esquecemos até o que é mentira. Já esquecemos o que é altruísmo, o que é generosidade. Esquecemos tudo, porque criámos um cenário sem luzes. Não estamos mais ao abrigo da luz de Deus. Então a nossa vida é feita de escuridão. E na escuridão, eu não dei, não ajudei, não vestia, não matei a fome, porque eu não via nada, estava tudo tão escuro. Mas quem apagou as luzes fui eu. Quem apagou as luzes do amor, da generosidade, do perdão, fui eu. Não foi Deus. Então, levemos em consideração, queridos irmãos e irmãs, que somos chamados a ser bons. Bons como Deus é bom. Então, qualquer suspiro nosso, se nós formos bons, a brisa que sai do suspiro que demos tocará com doçura a alma e o rosto daqueles que estão em torno de nós. Quando dermos meio pão, nós vamos dar com tanto amor que não voltamos para a nossa casa, depois de termos entregado o pão, criticando, malandro, devia trabalhar, obrigou-me a prescindir de metade do meu pão. Não, voltaremos para casa chorando, porque é que eu só lhe dei meio pão? O Senhor perdoou, eu devia ter dado os 3 pães que tenho em casa. Chega a casa, volta atrás e pelo menos vou lá levar mais alguma coisa, porque eu vou chorando porque não dei todo o meu amor. Ao contrário de dar o meu pão e a reclamar do amor que Deus me pediu que eu exercesse. Um será justificado, aquele que volta para casa chorando depois de ter dado o pão, como o publicano arrependido. O outro que deu o pão e vem vociferando e maldizendo o pobre que ficou com metade do pão, que nem foi roubado, foi ele que lá foi entregá-lo, mas foi com tanta má vontade que sairá não justificado, sairá não perdoado quando voltar para a sua casa. Não sejamos assim. A grande quaresma não é para isso, queridos irmãos e irmãs. A grande quaresma, que vai começar daqui a uma semana, começando pelo domingo do grande perdão, podemos pedir perdão a todos, de todas as coisas, conhecidas ou ignoradas. A grande quaresma é para descobrirmos como é que é isto de sermos bons, como Cristo é bom. Temos uma semana para pensar se queremos ou não fazer esse caminho com esta bitola nova, com este som novo, com esta cor diferenciada, de passarmos por uma coisa que muitas vezes não temos, que é deixarmos embelezar pela humildade. Comecemos a refletir se queremos de facto começar o primeiro dia de quaresma, que é de amanhã 8 dias que se inicia, com o primeiro passo, sendo humildes. E se não soubermos o que é isso da humildade, perguntemos. Eu terei muito gosto a explicar, a Sagrada Escritura explica melhor do que eu, a Santa Tradição da Igreja explica melhor do que eu, mas se não vos lembrados, nem tiveres tempo de ler a Sagrada Escritura, nem vos lembrardes da Santa Tradição da Igreja, eu ensino, o Sr. Teodoro, os padres que sabem também. Então, que o Senhor vos abençoe, vos dê alegria para vivermos cada um dos nossos dias sendo bom e boa, como Cristo é. E nós teremos alegrias, queridos irmãos e irmãs. Vamos ver que
tanto a pena experimentar uma coisa nova, que é alegrarmos-nos por ficarmos mais pobres das coisas materiais deste mundo. Nela se inclui a nossa presença física, dada às vezes com tão pouco amor àqueles que precisam de uma palavra e de um olhar nosso. Então que esta grande quaresma que se avizinha seja para nós um desafio que nós vamos amar. Não uma coisa terrível. Vamos ter outra vez, ficar sem comida. Vamos comer o que não gostamos. Nunca mais vai acabar a quaresma. 50 dias, meu Deus. Não comecemos. Então comamos carne de porco todo dia. E não façamos quaresma nenhuma. Esqueçamos a Páscoa. Esqueçamos Deus. Esqueçamos tudo. Vamos para o porco. Cultivar porco. Talvez um dia nos cansemos. E talvez um dia deixemos os porcos. Talvez um dia o cheiro nauseabundo do fedor da caca do porco nos desanime tanto que eu me lembro do alto dos meus anos, quase já anunciando a morte, que me faz falta o cheiro de Cristo, o bom odor do Mestre. Com estas palavras nos deixo, mas não é para desespero, é para nos lembrarmos como é séria a nossa vida. Tão amada ela é, a nossa vida por Deus. Que o Senhor nos proteja, abençoe, cure a vós e a nós de todas as nossas e vossas enfermidades, doenças, tristezas, e nos dê a força que nos falta, a alegria que ainda não conhecemos, passe a habitar em nós. Rezem pelos vossos irmãos, que são todos eles a Igreja de Cristo. Que o Senhor os abençoe.